melhor do que a gente bater aquele papo sobre as principais tendências e apostas em calçados que chegam para a temporada Primavera-Verão 2019-2020, né? Bora então? Vem! Oi, pessoas do avesso, tudo bem? Vocês estão bem por aí? Espero que sim, hein? Tem quem acha assim a moda uma coisa totalmente fútil. Mas para quem para olhar com mais atenção, percebe que não só a moda é uma expressão da personalidade do indivíduo, como também um reflexo do seu tempo, do espírito do seu tempo. Mas eu começo dizendo isso porque, na minha opinião, mais do que nunca, os calçados que chegam para a temporada refletem totalmente a situação atual do nosso país. Uma situação de crise e incerteza, que aparece claramente nas coleções. Como assim? Mais do que em qualquer outra época, deu para perceber que a indústria calçadista apostou naquilo que é certo, naquilo que é fácil de vender e que agrada ao gosto da maioria das pessoas. Por isso, grande parte dos modelos chegam apostando no clássico, no atemporal e naquela peça que é totalmente coringa, que é capaz de formar aí vários looks. Com isso, dá para falar que a gente tem 4 tendências bem claras e definidas para os calçados. Ou seja, o natural barra rústico, o animal print, o minimalismo e os calçados confortáveis, mas arrumadinhos, como as mules, os tamancos e as rasteiras. Começando pelo conceito de natural barra rústico, ele é traduzido nos calçados por uma cartela de cores neutras, que fazem referência àquilo que a gente encontra na natureza. Então a gente vai ter uma variedade enorme de beges, de tons terrosos, passando pelo caramelo e pelo telha. E claro, o neutro total, traduzido pelo branco e pelo preto, ou por uma combinação deles dois. Outro ponto que fica claro nessa pegada natural são os materiais, bem rústicos. Começamos pela corda, um material que foi muito trabalhado pelas marcas, seja como protagonista, com grande destaque e funcionalidade no calçado, seja apenas como um detalhe. Mas a gente pode citar outros materiais rústicos, como a cortiça, a palha, a ráfia, o tecido cru, que nada mais é do que o linho, a referência à madeira e às pedrarias, assim como materiais que fazem referência ao artesanal, como o tricô, o crochê, o tear, o macramê. Na maior parte das vezes, esses materiais aparecem lisos, mas um pouquinho aqui e um pouquinho ali, a gente consegue inclusive ver estampas nesses materiais mais naturais. Outro ponto que também vale destacar por aqui e que também faz referência ao artesanal são as tranças. Muitas e muitas tranças, assim como propostas trançadas. Essa texturização toda é muito evidente nessa pegada natural. E também é outra tendência que chega com força para o verão 2020. E além de todos esses aspectos que eu falei para vocês, vale encaixar nesse conjunto também uma quantidade grande de nós, alguns inclusive em uma pegada mais navy, assim como de tecidos rusticamente amarrados, assim como modelos que sempre se encaixam perfeitamente nessa pegada rústica são as anabelas,
as alpargatas e as espadrilhes. Se no inverno o animal print foi amplamente explorado, dá para dizer que essa febre ainda não passou. E para o verão, a gente ainda vai ter estampas e texturas que fazem referência aos animais, principalmente a piton, a cobra. Mas é claro que a gente vai ter aí outras referências animais, com aplicação de pelos ou textura croco, por exemplo. Vale dizer que o animal print para primavera-verão 2019-2020 parecendo exagerado, abrangendo assim o calçado inteiro. Porém, em contrapartida, a gente vê também o animal print somente nos detalhes, como um solado, uma tira, uma fivela, entre outros. Dois pontos que também valem prestar atenção no animal print é em relação ao mix de estampas que acontece também, mais um mix de duas estampas animal. Outra coisa também que muda um pouco assim do que a gente teve no inverno é que o animal print agora pro verão chega não só naquela referência, naquela cor natural do bicho, mas também estampado em propostas coloridas, inclusive em cores bem vibrantes. Bom, como eu falei no início desse vídeo, em tempos de crise, é claro que as pessoas vão consumir menos. Percebendo esse comportamento, é claro que a indústria se ajustou ao consumidor e por isso grande parte das coleções chega nessa pegada minimalista, clássica, atemporal, com peças coringas que podem ser usadas diariamente, em ocasiões mais especiais e principalmente que vão durar por várias temporadas. Na tendência minimalista se encaixam a maioria dos modelos de calçados que temos hoje, desde que esses modelos tenham um design limpo. Nas imagens, alguns exemplos. Nessa tendência, dá para destacar os calçados com tiras bem grossas, sendo que essas tiras bem grossas aparecem principalmente em peças-chave da temporada, que são as sandálias e os tamancos / mules. Outras características dessa tendência minimalista são os saltos grossos e estruturados. E principalmente uma sobriedade na cor, ou seja, uma cor mais séria, o uso abundante de cores neutras. Ainda assim, você possa estar achando assim essa tendência um pouco discreta demais. Porém, um aspecto que aparece e que tira um pouco assim o minimalismo do óbvio ou do boring, dirão alguns, é o amplo uso de fivelas e de tiras, principalmente aí num tamanho giga. As fivelas serão grandes protagonistas de nosso verão, não ficaram de fora de nenhuma coleção e elas podem ser um mero enfeite ou servir para sua função, ou seja, para prender o calçado no pé. Outros adornos foram bastante usados nos calçados, são as argolas, ferragens em geral, correntes. As correntes, aliás, ganham destaque especial nessa questão de adornos. Bom, passando para as mules, tamancos, rasteiras e slides, que são grandes apostas das coleções de verão, vale falar sobre esses calçados arrumadinhos ou descolados, que são mais uma tendência para a temporada. Começando pelas mules, se assim algumas temporadas atrás a gente teve aquela mule baixinha, bem rasteira mesmo, e que, diga-se de passagem, continua firme e forte. Agora, pro verão, a mule ganhou salto. Esse salto pode ser um salto mais grosso, mais estruturado, pode ser um salto médio, ou inclusive pode chegar assim a saltos altíssimos.
seja aquele salto fininho, estileto, seja um salto mais grosso, mais alto também. Esse princípio, esse tipo de modelo na mule pode ser transferido também para os tamancos, que seguem nessa mesma linha. Para tamancos e mules, vale dizer que o céu é o limite. A gente vai ter o animal print, a gente vai ter os tons neutros, teremos uma grande opção de modelos vazados, ou seja, aqueles modelos que tem corte a laser, sabe? Entre muitas e muitas alternativas. Os slides continuam aparecendo sim, principalmente em cores, em estampas, que remetem assim ao verão. Inclusive teve uma aposta assim discreta no chinelo de dedo. Aliás, já que eu falei sobre o chinelo de dedo, calçados de dedo, ou seja, que tem essa tirinha aí que dá um pouco mais de segurança no pé, principalmente aí na área do dedão, são apostas que chegam também para o verão. E uma coisa legal sobre isso dos calçados de dedo é que as rasteiras ganharam visibilidade e, portanto, as marcas investiram também em modelos variados para rasteira. Um detalhe aqui sobre a modelagem dos calçados é que a gente vai ver uma boa variedade no solado. Teremos ainda o flatform, as plataformas, as anabelas, que não podem faltar nessa temporada. Assim como a gente vai ter também uma boa variedade nos saltos. Salto mais baixinho, salto médio, salto altíssimo, estruturado, bem robusto, ou então finíssimo. Enfim, nesse campo vai ter uma boa variedade aí para escolher. Entrando agora na parte de materiais, além dos materiais rústicos e das ferragens que a gente falou até aqui, vale dizer que acontece também para o verão uma grande aposta no PVC, no plástico, em materiais telados ou em outros materiais que ofereçam transparência, que firmam aí, que concretizam a tendência das transparências. Essa transparência pode aparecer assim no calçado inteiro, em um detalhe apenas, assim uma tirinha, por exemplo, ou inclusive nos saltos. De um jeito pouco óbvio, a transparência pode aparecer em uma pegada mais jelly, assim ó, no solado. Bom, mas uma grande novidade nessa parte de materiais é a aposta nos lenços. Bom, agora eles chegam também nos calçados, principalmente como uma amarração aí na região do tornozelo, fazendo inclusive às vezes aí da tira. Forma interessante que algumas marcas trabalharam na aposta do lenço é fazendo apenas uma referência a ele na estampa. Só para fechar essa parte do lenço, algumas marcas deixaram um lenço assim, digamos, solto, para você tirar do calçado e usar onde e como quiser. Alguns pontos rápidos aí sobre materiais é que a gente vai ter aí um pouquinho de jeans também, assim como uma aposta leve, discreta, que foi explorada por poucas marcas, que é a aplicação de conchas nos calçados. Bom, já que a gente falou sobre os lenços e essa amarração toda, vale dizer que essa característica continua em alta. A gente vai ter amarração no tornozelo, no peito do pé e até aqueles nozinhos que já vêm prontos com o calçado. Ou seja, a amarração aí vai aparecer em propostas variadas também. E, de quebra, já incluímos por aí laços, laços e mais laços. Falando sobre a cartela de cores, assim a ênfase, digamos, de 80% das coleções vai para os tons neutros. Então a gente vai ter uma gama bem grande de beges,
vai ter bastante o branco e o off-white, vai ter o preto, assim como os tons neutros combinados entre si, ou com apenas uma cor vibrante. Porém, saindo desses 80% de tons neutros, a gente vai ter um 20% aí que se divide em tons mais candy, mais açucarados, principalmente no amarelo, no azul e no rosa. Mais uma novidade boa que chega aí nos tons pastel é a grande aposta no mint, ou seja, no menta, esse verde aí aquoso, assim como no laranja pastel também. E tem aquela boa dose de rosa, na família aí do Pantone Living Coral. Por outro lado, para quem gosta de cores aí vivas, vibrantes, que traduzem completamente o espírito do verão, a gente vai ter sim bastante amarelo, vermelho, variedades de laranjas intensos, pink e rosinhas em geral, principalmente o rosa blush, azul menos que as outras cores, tá? A gente vai ter sim o azul intenso, mas o foco do azul vai ser aquele azul mais lavado, mais aquoso, mais leve, mais delicado, sabe? O neon continua. Olha, gente, sinceramente, a gente viu um exemplo aqui, outro ali e olha lá. Como a gente já falou alguns vídeos por aqui, neon é aquela febre que passa bem rápido. Bom, com essa sobriedade toda que a gente vem falando ao longo desse vídeo, vale dizer que a aposta em estampas não vai ser tão grande assim. Além do animal print super falado por aqui, a gente vai ter os básicos do verão, como o floral e as listras. Bom, apesar de não ser uma estampa, mas sim uma texturização que é feita no calçado, vale dizer que os modelos perfurados vão estar bastante em alta. Seja criando aquela padronagem mais gráfica mesmo, ou até aquele vazado feito a laser que vai formando desenhos. Uma opção bem legal, né, gente? Para arejar aí o pé durante o nosso verão super mega calorento. Na minha opinião, com os perfurados, os calçados assim mais clássicos e atemporais acabam ganhando um pouco mais aí de informação de moda. Antes de fechar, alguns destaques rápidos aí. Apesar de alguns experts em moda falarem sobre o início do fim dos tênis, a gente viu tênis aparecendo em todas as coleções. Inclusive coleções aí que a gente pode dizer que 50% dos itens são tênis. Mas algumas coisinhas que a gente pode dizer sobre os tênis é que eles aparecem mais discretos, sim, sem tantos exageros, trabalhados principalmente no branco, mas não só nele, assim como com seus solados diferenciados, robustos, flatform, enfim, aquela variedade toda que a gente já vem observando nos tênis. Uma novidade discreta que a gente pode falar sobre os tênis é que uma aposta que está agora em evidência é essa pegada mais retrô, principalmente fazendo uma referência sim aos tênis dos anos 70 e 80. Particularmente, eu amei isso. Com isso tudo dito sobre o tênis, existe inclusive marcas e designers que dizem que a substituta do tênis será a Papete, que não só ela vai reviver, como também vai desbancar o tênis. Você acha que isso vai acontecer? Eu acho que não, gente,
porque o conforto e a liberdade que o tênis trouxe para os looks e para o dia a dia das mulheres é um conceito bom demais aí para ser abandonado, né? E vale dizer também que essa aposta na Papete foi bem discreta. Poucas marcas investiram nela. Bom, gente, de coração, espero que você tenha gostado desse vídeo. Me diz aí o que você achou, se esse vídeo foi útil para você, tá bom? Se você achou ele legal assim, compartilha com as amigas, dá um like e ajuda aí para que nosso trabalho aqui do canal consiga chegar a outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, bora lá, se inscreve. Ativa as notificações para você sempre receber o aviso quando um vídeo vai para o ar. E se você quiser assim ficar mais pertinho da gente e acompanhar as descobertas assim que a gente faz no nosso dia a dia, bora lá pro Instagram, porque sempre tem conteúdo novo por lá e as coisas costumam chegar antes lá no nosso perfil. De coração, mas de coração mesmo, muito obrigada por você ter assistido, viu? Beijinho, gente. Tchau.